Olá, investidor! E vamos começar esse ano de 2020 falando sobre o ouro. Eu tive acesso a uma análise muito interessante e eu cheguei à seguinte conclusão, a essa que eu dei como título desse vídeo. Falta ouro na Ásia e sobra ouro na Europa. Vejamos por quê. Nessa análise, o que é interessante é que eles fazem um relatório mostrando o rendimento dos títulos de curto prazo em diversas moedas nos últimos 20 anos. E o destaque foi absoluto ali para duas moedas. Uma moeda chinesa, o Yuan, tá? Com rendimento ali por volta de próximo a 6% ao ano ao longo desse período. E aqui eu não estou falando da valorização da moeda, tá? Eu estou falando do rendimento do título de curto prazo denominado nessa moeda. E uma outra moeda que apresentou um retorno muito bom nos últimos 20 anos foi o próprio ouro, que se valorizou bem. O ouro também aí é uma moeda. E aí eu vou fazer esse link com o título que eu acabei de mencionar. O que é interessante é o seguinte, quando a gente fala do PIB de diversos países e a gente correlaciona o tamanho, do PIB desses países com as suas respectivas reservas em ouro, o que a gente observa é que os países asiáticos, a China e o Japão, eles têm uma reserva que é bem menor em termos comparativos ao seu PIB do que os países europeus. Então, citando um exemplo um pouco mais específico, a gente pega aqui os Estados Unidos liderando aqui com o maior PIB global, 22 trilhões de dólares aproximadamente. Os Estados Unidos têm em reservas em ouro algo próximo, algo um pouco acima de 8 mil toneladas. Já a China vem em segundo lugar, com um PIB próximo a 14 trilhões de dólares, mas com reservas em ouro de aproximadamente 1.800 toneladas, 1.800, 2.000, algo bem menor, você vê ali. Mas quando a gente vê a Alemanha, por exemplo, que tem um PIB bem inferior ao chinês, a Alemanha tem 3.500 toneladas, a França tem por volta ali de 2.500, entre 2.500 e 3.000, a Itália também tem grandes reservas. E o porquê, nesse caso, que eu argumento aqui que há uma tendência do ouro sair da Europa e ir em direção à Ásia. Porque você que já me acompanha aqui há bastante tempo e viu diversos relatos sobre o livro Clash of Empires, aquele livro que eu traduzi do Louis Vincent Gave e do Charles Gave, você há de lembrar que um dos objetivos do governo chinês é fortalecer a sua moeda. E uma forma que eles vêm fazendo isso é uma na qual a sua moeda fica atrelada ao preço do ouro. Essa relação estava muito forte nos últimos 3, 4 anos. Naturalmente, a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos provocou uma certa distorção nessa observação. Mas o que os estrategistas estão dizendo é que a tendência de ter uma moeda chinesa mais forte nos próximos anos ainda prevalece. E junto com isso, o preço do ouro tende a se beneficiar, porque o chinês, como uma forma de manter a atratividade da sua moeda, acaba comprando ouro, comprando cada vez mais ouro. A gente já vê países, a Rússia, por exemplo, é um que vem comprando bastante ouro. E os vendedores tendem a ser os países europeus que, como eu mencionei, eles têm, em termos relativos aos seus respectivos PIB, uma reserva de ouro muito grande. Então fica com uma tendência aqui, a primeira tendência que eu quero passar para vocês no ano é essa de que o ouro, no longo prazo, tende a se valorizar por uma demanda maior por parte dos países asiáticos, em particular a China. É isso. Muito obrigado pela atenção e desejo a você que me acompanha aqui um feliz 2020.